Bom dia, bom dia, bom dia Jô, Kelly, bom dia, quem mais? Quem mais pra mim dar bom dia aí? Quem mais que tá entrando, vai ficar na live? Bom dia, tava esperando desde as 5 horas, olha só, e mandou uma coruja. Good morning, temos poliglotas na live também. Bom dia. Pessoal, não sei aí na sua cidade, mas aqui tá um frio hoje. Choveu a noite inteira, acordou bem frio. Ó, o Guilherme aí, Guilherme, diretamente de Chapecó. Bom dia, pessoal, bom dia. Seguinte, de lei, aperta um pouquinho no coraçãozinho aqui, ó. Eu sei que você tá com sono, sei que você tá cansada, mas me dá essa moral, aperta um pouquinho no coraçãozinho pro Instagram mostrar para mais pessoas que eu estou ao vivo e convida 2, 3 pessoas para participar dessa live, se fizer sentido. Se você participou das outras lives, você já sabe mais ou menos como que é o conteúdo e eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, beleza? Nem dormi, diz alguém ali. Ótimo. Ótimo. Aperta no coraçãozinho, convida 2 pessoas, fala, escreve aí, convidei. Mas a pessoa precisa tá acordada, tá? Não vai convidar pessoas que você sabe que não estão acordadas. Convida aquelas pessoas que você sabe, cara, essa pessoa aqui tá acordada, acho que vai fazer sentido ela escutar uma livezinha rapidinha. Lembrando que essas lives aqui são de 30 minutos, é um negócio mais rapidinho, que é um input rapidinho pra gente começar o nosso dia. Imperatriz tá chovendo, São Luís tá chovendo, Maceió, Alagoas, bonito, né? Bonito. Primeira vez que estou aqui na live de manhã, que legal, que legal. Que legal, que legal. Pessoal, é o seguinte, vamos começar sem mais delongas, tá? Quem é pra estar na live Se eu colocasse essa live, pessoal, 6h30 pra frente, vocês vão ver que dá 6h30, começa a entrar um monte de gente. Dobra, triplica a quantidade. Então 6h30 seria um horário ideal para mim começar essa live. Mas eu acho que se desafiar um pouquinho a mais, 15 minutos, eu acho que acordar mais cedo, 15 minutos, eu acho que não vai matar, né? Não vai fazer mal. Convidei 5, olha que legal. Pessoal, então segura só. Eu comecei esse clube da manhã para mim se desafiar. Vocês estão vendo esse meu processo de... Eu sou o cara que eu não gosto de acordar cedo, continuo falando que eu não gosto de acordar cedo. Hoje talvez foi o dia mais difícil, tá? Hoje eu titubeei na cama, o celular despertou, era 4 e... pouco antes das 5, eu desliguei e eu deitei de novo. Eu falei, meu Deus, hoje não. Só que aí eu pensei, cara, se eu não conseguir vencer a cama, eu vou vencer quem? Se eu não conseguir vencer o travesseiro aqui, eu vou vencer quem? Beleza, levantei. Coloquei um calção, coloquei uma regata e uma blusa, porque eu escutei que estava ventando ali fora. Eu saí pedalar, eu caminhei, eu pedalei, essa avenida aqui de casa deve ter 1 quilômetro, eu acho. Eu pedalei 1 quilômetro, um vento insuportável, mas muito insuportável. Eu de calção, minhas canelas doendo e eu pedalando e falando, cara, vou pedalar bem forte aqui, bem rápido, eu vou aquecer. Galera, cheguei lá no final da avenida, eu falei, não dá não. Voltei para casa, coloquei mais roupa e saí de novo. Ou seja, isso tem muito a ver sobre o que eu vou falar hoje, tá? Muito a ver. Então segura essa história aqui que você vai ver. Hoje a live é sobre qual assunto? Sobre impossível. Deixa eu colocar aqui, ó. Tema da live: impossível. Impossível. Então segura só, antes de eu começar a nossa live rapidamente, nas próximas semanas, pessoal, eu quero começar a fazer coisas bem diferentes aqui dentro da live, tá? Eu quero entregar, sei lá, uma semana curso de comunicação de manhã, curso de marketing digital, curso de vendas, a gente começar a ler algum livro junto, toda manhã a gente fazer aí, enfim, eu não quero que você venha só participar de corpo presente, eu quero que você estude também e você saia ganhando. Então eu vou planejar e a partir das próximas semanas eu vou falar, ó galera, semana que vem vai ser curso de comunicação e durante de segunda a sábado eu vou vir aqui entregar 30 minutos, 40 minutos no máximo de um curso de alguma coisa para você já começar aprendendo, tá?
Então toda semana eu quero estar mudando. Essa semana a gente está muito numa questão de mentalidade, tá? Mas se preparem que nas próximas semanas vai ser bem legal, vai ser bem legal. Então olha só, pessoal, começando a live agora, Ontem eu estava numa mentoria, e olha só que doideira isso daqui. Eu estava participando de uma mentoria sobre vendas, e a pessoa falou o seguinte: as pessoas amam ser enganados. Ela falou: o brasileiro gosta de ser enganado, ele ama, ele sente prazer em ser enganado. Presta atenção no que eu estou falando. Esse mentor que eu estava participando, ele começou a falar que as pessoas amavam ser enganadas. Ele falou: cara, as pessoas elas estão dentro de uma rede social, elas estão na vida, elas estão aqui para ser enganadas, elas amam. Se você começar a contar a real, as pessoas não querem, elas amam ser enganadas. E eu tomei aquela informação com uma certa forma de... Eu não sei se não está pegando som por aqui. Deixa eu desligar. Estão me escutando normal? Estão me escutando normal? Eu não sei se o som não estava pegando lá pelo fone. Confirma aí se vocês estão escutando normal. Estão escutando normal? Eu já continuo. Beleza. Então olha só. Esse mentor começou a falar que as pessoas amavam ser enganadas, e eu comecei a sentir aquilo de uma forma tipo prepotente, agressiva, desrespeitosa do lado dele. Só que daí ele continuou, cara, as pessoas amam ser enganadas, presta atenção. Ele falou: cara, olha os grandes gurus da internet, o que eles ficam mostrando? Eles mostram apenas o que a pessoa quer ver, que a pessoa vai ter resultado de um mês para o outro, ela vai poder andar de Porsche, de um mês para o outro ela vai estar morando numa cobertura, que ela vai ganhar dinheiro dormindo, que é só criar 2, 3 stories e colocar uma arrasta para cima e as coisas vão acontecer. As pessoas na internet amam ser enganadas, anota isso. E aí ele continuou, ele falou o seguinte: as pessoas preferem ser enganadas do que descobrir o que elas precisam para ter sucesso. Olha isso. As pessoas preferem ser enganadas do que ouvir e descobrir o que elas precisam fazer para ter sucesso. Olha que doideira. Escutando isso, o que eu fiz? Eu fiz um post no exato momento da mentoria falando o que a pessoa deveria fazer para ter sucesso. E adivinha qual foi o primeiro comentário? Adivinha? E a Kelly até chutou a bola aqui agora há pouco. Ela até falou. E eu coloquei dentro dos stories e galera, a quantidade de gente falando é impossível, não tem como. Eu falei o seguinte: se você quiser entrar na internet e você quiser ser o básico aqui dentro, você faz uma postagem por dia. Se você quiser ser competitiva, 3. Se você quiser ser líder do mercado, 5 ou mais. Eu deveria ter escrito mais, eu deveria ter falado assim, 10 postagens por dia. Cara, no exato momento eu compreendi, porque, pessoal, eu não sou o cara que eu fico estudando, eu sou um cara executor. Se eu escuto uma coisa, eu escuto nesse ouvido, nesse outro aqui eu já estou executando. Eu já saí executando e eu coloquei nos meus stories, eu coloquei no feed, e a galera, como? Como que eu vou colocar 20 stories por dia? Só se eu ficar mostrando meu sabonete, se eu ficar mostrando o chão aqui de casa. 20 stories. 20 stories. Ou seja, as pessoas amam e preferem ser enganadas. Que doideira, pessoal, que doideira. Aí eu começo a pensar: nossa, por isso que aquele guruzinho, ele posta só aquelas coisas lá. Por isso que aquele guruzinho só posta ele viajando. Por isso que aquele guruzinho só mostra a casa. Por isso que aquele guruzinho não mostra que o cara vira a noite estudando. Por isso que aquele guruzinho não faz live 6 horas da manhã falando: galera, você tem que acordar para a vida, você tem que fazer, isso tem que acontecer. Não. Ele faz o primeiro stories falando sobre vida épica, merecimento das coisas. Porque as pessoas amam e preferem ser enganadas do que descobrir do que elas precisam para ter sucesso. E aí a gente entra na palavra impossível.
E foi o que eu mais escutei ontem. Poxa, é impossível fazer 5 posts por dia. É impossível fazer 20, 30 stories por dia. Assim como eu comecei o meu dia hoje, é impossível ir pedalar num vento desse. Galera, olha só. Eu fui pedalar beira-mar. Tem um pedaço lá que é uma descida, tá? É uma descida assim, ó. É só você ficar em cima da bike, a bike pega 1 milhão. Cara, ela vai muito rápido, vai a milhão. Vocês acreditam que eu tava descendo essa ladeira e o vento tava me segurando? Eu juro por Deus, a bike não pegava a velocidade de tanto vento no peito, assim, ó. E eu descendo bem devagarzinho, assim, ó. Era impossível para mim pedalar com sono, com dor muscular. Era impossível sair e fazer isso na rua. Mas até que ponto era impossível? Será que o impossível era só mais uma desculpa? Será que o impossível era só um negócio que... Cara, é mais fácil falar que é impossível. Que sabe de uma coisa? Era impossível alguém ir para a lua, você concorda? Você concorda que era impossível o homem chegar à lua? Quem concorda? Você fala assim, cara, não tem como, cara. Não tem como, a gente olha daqui a longe, a lua é longe para um baralho. Longe, longe, longe. Como é que alguém vai chegar na lua? E não é que alguém chegou lá? É impossível uma pessoa correr uns 100 metros abaixo de 10 segundos. Eu também concordo que é impossível. E não é que teve alguém que foi lá e fez? É impossível fazer com que um objeto de metal fique no ar parado assim, ó. É impossível. E não é que alguém foi lá e fez um helicóptero. O helicóptero ele sai assim, ele anda para frente, ele anda para trás, ele anda para os lados. Olha que doideira. É impossível. O helicóptero ele sobe, ele desce. Cara, era impossível. Só que como é que tem alguém que vai lá e faz? Então, às vezes, o nosso impossível é mais uma desculpa. E eu também tenho os meus impossíveis. Eu tenho o meu impossível de eu falar assim, cara, é impossível eu ganhar R$1 milhão por mês. É impossível. Cara, não tem como, é impossível. Eu olho pro lado, eu vejo pessoas fazendo R$1 milhão por mês. Eu falo, cara, como pode? Pô, é impossível ganhar R$1 milhão em 1 hora. E não é que tem gente no Brasil fazendo? Pô, é impossível fazer R$1 milhão em 1 minuto. Não é que tem gente que está fazendo R$1 milhão em 1 minuto? Ou seja, será que o impossível só não é uma... Cara, essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei? Essa pessoa tem um conhecimento que eu não sei. Então a gente acaba falando do nosso impossível, que é uma desculpa, que é um negócio que a gente podia falar assim. A pessoa poderia ver o post ontem no meu feed falando assim... Cara, se o William falou que líder está fazendo 5 ou mais postagens, como que eu posso fazer 5? O que é que eu poderia postar? Como que eu poderia produzir esse conteúdo? A galera poderia começar a fazer perguntas assim, William, mas o que eu postaria? Me dá um exemplo de como eu fracionaria esses posts. Se eu faria topo de funil de manhã, meio de funil, vendas, me dá uma ideia. E eu não tive perguntas assim. Eu só tive perguntas falando é difícil, é impossível. Algumas falando eu vou tentar, mas pouquíssimas. Pouquíssimas falando assim eu vou tentar, eu estou fazendo. O resto era impossível, não tem como, impossível, impossível. Só dá para fazer uma quantidade de conteúdo assim se você tiver uma pessoa trabalhando para você. Só dá para fazer se eu viver para isso. Aí eu escrevi e falei, cara, não é possível fazer. Ah, mas você trabalha com isso. Segunda desculpa. Aí lá no direct eu comecei a responder um monte de pessoas falando, cara, não é impossível, tem como fazer. Daí, mas é que você trabalha com marketing. Aí eu comecei a citar, olha o perfil dessa gatona aqui, ó, é minha mentorada. Ela também faz micropigmentação, também faz procedimento, não tem ajuda de ninguém, está fazendo 5 postagens por dia. Ah, mas é que ela não tem filho. Ah, mas é que ela não é casada. Ah, mas é que ela isso. Mas é que ela aquilo. Olha quanta desculpa.
Olha quanta coisa. E deixa eu te falar um negócio. Conversa adulta aqui, uma conversa adulta. Se você não aguenta fazer 5 posts por dia, se você acha que isso é impossível, quando que você acha que você vai ter 2 estúdios? Quando que você acha que você vai transformar o seu negócio em franquia? Quando que você acha que Deus vai possibilitar, vai abrir as portas para que coisas grandes venham, se você não está conseguindo dar conta de, cara, do básico do básico? Pensa que doideira, tá? Se fala assim, nossa, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero, nossa, ter um estúdio muito maior, eu quero ter aqui funcionários, eu quero ter colaboradores. Aí a gente fala, gatona, você tem que fazer 30 stories por dia, que 30 stories por dia vai tomar mais ou menos 20 minutos do seu dia, fracionando tudo isso. Você fala, é impossível. Aí imagina Deus olhando lá de cima e fala assim, a menina não consegue fazer 20 minutos de stories, quer um estúdio maior, quer 10, 15 colaboradores, ela vai ter uma folha de pagamento de 50, 60 mil reais todos os meses para dar conta. Ela não vai dar conta. Se ela não está dando conta de fazer stories, como que ela vai dar conta de ter 10, 20 funcionários? Aqui a gente entra num âmbito, galera, de por exemplo, quantas de vocês já escutaram de pessoas que ganharam da Mega Sena, que saíram do BBB, que ganharam fortunas, que herdaram fortunas e estão mais quebradas do que eram antes? Quantas de vocês já escutou uma história dessas? Quantas de vocês já escutou uma história dessas? Ou, quiçá, conhece alguém assim? Eu conheço, eu tenho um tio meu que ganhou fortuna, ganhou terreno, e hoje está pior. Hoje está pior financeiramente. Eu conheço tio da minha família. E aí, se a gente colocar na internet casos de pessoas que ganharam na internet grandes fortunas, que saíram do BBB e ganharam grana, a gente vai ver que pessoa que ganhou o BBB 1 milhão de reais lá atrás, quando 1 milhão de reais era muito dinheiro mesmo, hoje é empregada doméstica. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, não desmerecendo a profissão. Mas o que acontece? É impossível para você lidar com aquilo. Então, se você não é, como a própria Bíblia fala, se você não é fiel no pouco, se você não é fiel dentro do seu Instagram, já que a gente está falando de Instagram, se você não é fiel dentro do seu Instagram, de estar todos os dias fazendo aquilo, como que você vai ser fiel no muito? Aí Deus olha lá de cima e fala assim, cara, essa menina não dá conta de 3 mil seguidores no Instagram, imagina quando eu colocar 100 mil seguidores ali dentro, não vai dar conta. Ah, mas quando eu chegar lá, meu pai do céu, quando eu tiver 100 mil seguidores, aí eu vou fazer live, aí eu vou fazer aquilo. Quando eu for do tamanho do XPTO, igual a guruzinha tal, e aí você pode citar o exemplo da guruzinha que você acompanha, quando eu tiver do tamanho dela, aí sim, gatona. Se você não está fazendo aqui agora, não tem por que Deus te prosperar. Deus está sendo injusto. Presta atenção. Se Deus olhar para você e você não está fazendo nem o básico e Deus prosperar a sua vida, Deus está sendo injusto, você concorda? Deus está sendo injusto. Por quê? Porque tem gente fazendo. Tem gente que olhou para a lua e falou, dá para chegar. Tem gente que olhou para grandes coisas e falou assim, dá para chegar. Tem gente que olhou e falou assim, meu negócio vai ser franquia, e conseguiu e falou, cara, dá para chegar. Só que teve, dessa uma pessoa que falou dá para chegar, teve 1 milhão que falou, não dá, não tem como. Só que quando a gente vê alguém disposto, quando a gente vê alguém respirando aquele negócio, decidido a fazer aquilo, quando alguém olha e fala assim, por que é impossível? Por quê? Quem falou que é impossível? Quem falou que é impossível? Porque você concorda que se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito? Você concorda? Não, William, quando eu for grande eu vou ser fiel. Gatona, sejamos muito sinceros.
Se você é mal educada com seus seguidores, tendo 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, a hora que você tiver 100.000 seguidores e tiver 300, 400 directs por dia, você vai ser educada? Um monte de direct, um monte de hater batendo em você, você acha que você vai ser educada? Gatona, se você não se prepara aqui, se você não se prepara no campo de batalha do tamanho que você está, da forma como você está, não ache que lá na frente você vai mudar. Não ache que lá na frente vai mudar. Ah, William, é impossível, impossível. E aí eu até falei, Gatona, é o seguinte, para mim é impossível. Para mim, impossível acordar cedo, eu tô acordando. Para mim é impossível fazer 3 lives por dia, e eu tô fazendo. Ah, mas é que você tem tempo. Gatona, eu tô acordando mais cedo para fazer uma live que tá me tirando da zona de conforto, que você também poderia fazer. Ah, William, mas a sua segunda live, Gatona, depois do almoço, sabe quando a gente dá aquela relaxada depois do almoço, tipo, nossa, que dá aquela bad, assim, que você come e fala, caramba, agora eu queria descansar. Nesse momento que você dá essa descansadinha, eu tô descansando fazendo live. E à noite eu faço mais uma live. Então não é impossível. É só, cara, tem alguma forma de fazer. Agora, qual que é o seu impossível? William, para mim é impossível comprar o carro. Por quê? Impossível até que ponto? William, para mim é impossível alugar um espaço maior. Galera, se você não acredita nisso, você está esperando quem acreditar? Você está esperando Deus acreditar? E nem você acredita? Quem? Olha só, eu coloquei aqui no dicionário impossível. Sabe o que impossível quer dizer? Quem ou o que é difícil demais de fazer ou conseguir. Difícil de conseguir. A tradução da palavra impossível no dicionário Oxford, está falando o seguinte, que é difícil demais, ou que difícil de fazer, olha só, difícil de fazer ou conseguir. A tradução da palavra impossível é difícil de fazer ou de conseguir. Difícil de fazer ou conseguir, não está falando não tem como fazer. A própria tradução da palavra está falando assim, não está falando nessas palavras, não tem como você fazer. Então pega qual é seu impossível. Meu impossível é comprar uma Evoque. Não tem como comprar essa Evoque. Aí você olha para o lado e você fala, mas caramba, como é que tem pessoa que tem? O meu impossível é ter a minha casa própria. Não tem escrito assim, não tem como você ter sua casa própria. Não está escrito assim. Está falando assim, ó, que é difícil de fazer ou conseguir. Difícil. Difícil. Por quê? Se fosse fácil, se Deus te desse as coisas fáceis, sabe o que você ia fazer? Conseguir, mérito meu, sou embaçada, eu sou zica nesse negócio. Se fosse fácil de você conseguir as coisas, você teria um monte de coisas hoje que você nem ia dar valor. Você ia conquistar coisas, e olha, digo mais, quanto conteúdo a gente entrega de graça na internet e a galera não dá a mínima, a galera caga pro conteúdo. Quanta coisa tá na internet. Dá livro de graça para você ver para as pessoas não pegam nem na mão, elas pegam e jogam numa parede. O que é de graça não dá, não funciona, você não leva em consideração, você não faz. Então quando a palavra impossível está aqui, difícil de conseguir, difícil de fazer, é porque tem que ser difícil, a vida não tem que ser fácil, caramba. Você está escutando pessoas que falam que a vida tem que ser fácil e não tem que ser fácil. Lembra que eu falei no início da live? As pessoas preferem e amam ser enganadas do que descobrir o que precisam fazer para ter sucesso. As pessoas amam e preferem ser enganadas do que descobrir o que precisam para ter sucesso. A galera prefere isso. A galera prefere isso. A galera prefere isso do que pensar o seguinte, cara, se alguém conseguiu transformar o seu estúdio em franquia, se alguém está faturando R$1 milhão, se alguém está fazendo, se alguém está acontecendo, por que não eu?
Essa deveria ser a resposta no meu post. Por que não eu? E o que eu quero te desafiar hoje, colocar essa pulga atrás da orelha em você é: por que não eu? Porque quando você entra no por que não eu, você começa a procurar formas de por que não eu. Quando você olha a Natália, do tamanho que tá, poxa, a Natália cobrando 6, 7, 11 mil reais a micropigmentação, é impossível eu chegar lá. Por que você não vira essa chavezinha e fala assim, por que não eu? Por quê? Porque quando você se coloca à prova desse por que não eu, o seu impossível, você fala assim, já não é mais tão impossível. Você pensa, cara, já não é mais impossível do homem ir à Lua, já não é mais impossível do homem ir a Marte, que os caras tá indo, já não é mais impossível de eu fazer o que eu posso fazer. Agora eu te desafio a começar a pensar, por que não eu? Escreve no chat, você que está aqui comprometida nesse clube, você que faz parte desse clube, escreve, por que não eu? Por que não eu? Tem que ser difícil, galera, tem que ser difícil, e quanto mais difícil, melhor, sabe por quê? Quando você tiver grande, você tiver uma folha de pagamento de 100 mil reais, todos os meses que você vai ter que pagar os funcionários, os colaboradores, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Quando você tiver uma casa de 5, 6 quartos, vai ser mais difícil manter a casa. Quando você tiver o carro de R$500 mil, vai ser mais difícil. Quando você tiver maior, vai ser mais difícil. Para de ser enganada. Para de ser enganada. Ei, fuja da manada que prefere ser enganada do que descobrir o que precisa fazer para ter sucesso. Foge dessa manada, começa o dia de hoje colocando por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Se essa pessoa tem esse carro, por que não eu? Se essa pessoa tem esse estúdio, por que não eu? Se essa pessoa ganha R$1 milhão por mês, por que não eu? Se essa pessoa tem isso, por que não eu? 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 E se eu fosse você, eu já tirava até um print de eu assim, ó, com o dedão no meu peito, assim, ó, com essa mão. Tirava o print aqui, ó, deu o boladão e postaria nos seus stories falando, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Tira o print boladão aí, eu boladão, brabão aqui, ó, falando, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? E posta nos seus stories para você lembrar. Ah, William, você quer que eu faça isso? Não. Eu quero que você faça. Eu estou fazendo essa live porque eu coloquei na minha mente, por que não eu? Se tem gente fazendo live 6 horas da manhã, para mim é o meu impossível acordar cedo, minha mente nem raciocina de manhã, mas por que não eu? Por que não eu construir um clube de pessoas conectadas para a gente criar network, a gente está junto, a gente todos os dias está se motivando, por que não eu? Se tem pessoas que fez isso. Agora olha que doideira. Quando você coloca isso na sua cabeça, você chama a atenção de Deus. Já parou para pensar que a gente está aqui numa terra, se eu não me engano, são 7 bilhões de habitantes. São 7 bilhões de habitantes. O que você faz para chamar a atenção de Deus? Quais são suas atitudes para você falar assim, para Deus olhar para você e falar, caramba, olha o que essa mina está fazendo. Caramba, olha o que esse cara está fazendo. O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Ah, William, mas eu sou tão pequenininho, eu sou isso, eu sou aquilo. É o seu máximo, é o seu impossível. Eu conheço o meu impossível. Eu sei das minhas limitações. Só que qual que é a sua limitação? A sua limitação é, às vezes, eu nunca apareci nos stories, o seu impossível é esse. Só que quando você começa a se dedicar a isso, talvez você chame a atenção de Deus falando, caramba, olha, essa mina está se dedicando, essa mina está fazendo, essa mina está fazendo alguma coisa, caramba, ela está fazendo, ela está tentando, que deixa eu te falar um negócio.
O homem chegou à lua porque ele tentou bastante vezes até chegar. Não foi uma vez. O cara que desenvolveu a luz, olha só, cara, Thomas Edison. Deixa eu ver se foi Thomas Edison. Quem descobriu a luz? Alguém sabe? A lâmpada, desculpa. Thomas Edison. Thomas Edison descobriu a lâmpada, tá? E ele tentou 1000 formas. Aí uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte, um repórter na época chegou para fazer uma matéria para ele e falou o seguinte: como que você se sente tendo errado 999 vezes? Ele falou: não, gatão, eu não errei. Foi 999 passos. O que eu tô te falando aqui agora são quais são os passos que você vai dar hoje. Quais são os passos impossíveis? William, o meu impossível é conseguir ler um livro. Tem gente que nunca leu um livro. O meu impossível é fazer isso. O meu impossível é começar a caminhar, ir para a rua. O meu impossível é começar a comer melhor. O meu impossível é fazer o quê? Você não pode olhar para mim e se basear o que eu faço e querer fazer igual. Cada um de nós está num capítulo da vida diferente. Cada um de nós está num capítulo diferente. Você precisa entender qual é seu impossível, porque senão você olha para mim e fala: cara, mas eu não... Aí você começa com desculpa, porque senão você olha para mim e fala: ah, mas ele consegue porque ele mora na praia. Ele consegue porque isso, gatona. Alguns anos atrás eu morava na periferia de São Paulo. E era impossível eu morar na praia, eu ter a vida que eu tenho hoje. Era impossível eu ter a quantidade de grana que eu tenho no banco hoje. Era impossível. Era tão impossível que eu nem passava pela minha cabeça de eu ter essa grana que eu tenho hoje. Não passava pela minha cabeça de tão impossível que era. Só que para de desculpa. Começa a fazer qual que é o meu impossível. Qual que é aquele 1% que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer um pouquinho a mais hoje? É ler, é estudar, é entrar em contato com o cliente. Poxa, o William falou lá que tem que fazer 5 posts por dia. Por que eu não me desafio hoje? Por que eu não se desafio? Cara, deixa eu tentar fazer um dia. E aí você vai tentar e você vai ver que o impossível só era difícil de fazer. Você vai começar a tentar fazer coisas que eu estou falando e você vai ver que o impossível é só difícil de fazer. É só difícil de conseguir, mas não está falando assim: você não vai conseguir. Não tem uma plaquinha no seu peito, não tem alguma coisa, um alvo em você escrito assim, ó: a Cláudia não vai conseguir. A Simone não vai conseguir, não está decretado isso. A Lica Micro não está escrito assim, ela não vai conseguir, não tem esse decreto sobre sua vida. Só está escrito lá, gatona, é difícil de fazer, é difícil de conseguir. Até porque se fosse fácil você não daria valor, e se fosse fácil você não iria buscar. Tudo aquilo que é fácil você nem busca. Tudo aquilo que é muito fácil, você nem corre atrás. Só que quando é difícil de conseguir, você fala: cara, eu quero, eu me dedico, eu vou me dedicar e eu consigo. Ei, não tem um decreto sobre sua vida, gatona. Ei, Lica, não tem um decreto sobre sua vida. Silvia Santana Sobrancelhas, não tem decreto na sua vida falando ela não vai conseguir. Não tem, e se tiver qualquer decreto que cai em nome de Jesus. Não tem decreto na sua vida. Ninguém falou não vai conseguir em hipótese nenhuma. Não existe impossível. Tem tantas músicas aí. Tem tantas músicas falando sobre impossível. Maria Martins, não tem um decreto que você não vai conseguir. Josi, não tem esse decreto. Fanny, Espaço Sempre Lindo Oficial. Elisângela, não tem um decreto. Só que é difícil. Só que é difícil mesmo e tem que ser difícil, gatona. Porque daqui a um pouco você vai estar grande no Instagram e vai te exigir 10 postagens por dia.
E aí vai ser impossível ou vai ser difícil? Daqui a um pouco você vai estar grande, vai te exigir 2, 3 lives por dia, vai te exigir entrevista na TV, vai te exigir um monte de cliente, WhatsApp bombando, de funcionário, de colaborador, de cliente. Vai ser difícil sim. Não vai ficar fácil. Só que aqui que é o gostoso. A gente tem que procurar esse difícil. Quem quer esse difícil para sua vida? De você ter que fazer live, de TV ficar te chamando, da galera te chamando para participar de podcast, de você ter grupo de funcionários, de pessoas falando, poxa, estourou no seu encanamento aqui do estúdio 4. Daí você fala, cara, estourou o encanamento, deixa eu ver aqui quem que eu posso resolver. Quem quer esse difícil para sua vida? Quem quer esse difícil? Porque vai ficar difícil, gatona. Vai ficar difícil, mas não é impossível. Então, tira o peso das costas de cara, é impossível fazer isso. Porque se você quiser subir de nível, o coro vai cantar. Se você quiser subir de nível, vai ficar difícil, mas é aqui que é o gostoso. Deixa eu falar um negócio pra vocês, se tá fácil tem alguma coisa errada. Se tá muito fácil tem alguma coisa errada. Procura o difícil, procura o desconfortável. Por que eu estou fazendo mais lives que o habitual? Porque é difícil, tem que ficar mais difícil. Eu estou falando com um monte de pessoas aqui que eu não conseguiria falar à noite. É difícil, mas eu estou fazendo. É difícil, mas eu estou fazendo. Pessoal, deu 35 minutos de live, eu não quero estender as lives, porque tem que ser só aquele inputzinho para você ficar pensando durante o dia inteiro, por que não eu? 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 Olha só, eu vou deixar salva essa live novamente. Comenta nessa live, por que não eu? Marca 1 ou 2 pessoas. Eu recebi ontem, para finalizar, pessoal, rapidinho, da Lúbia, uma mentorada minha. Mandou um print que ela indicou a minha live para uma outra pessoa, e essa outra pessoa tava na deprê e hoje está muito bem porque me acompanhou. Ei, seja abundante na vida das pessoas. Envia live para as pessoas. Envie esse conteúdo. Às vezes pode ser uma pessoa que está na baita deprê, querendo desistir de tudo, achando que é impossível, e ela escuta uma live dessa e você, cara, às vezes você salva o negócio da pessoa, às vezes você salva a pessoa por causa de uma livezinha que você indicou. Então vai lá. Comenta nessa live aqui. Comenta nessa live por que não eu, e indica 1 ou 2 pessoas falando assim, ó, assiste esse conteúdo. Assiste esse conteúdo. Beleza? E se você tirou o print, posta lá, por que não eu? Isso tem que ser sua frase. Isso teria que estar tatuado, teria que estar no seu sangue, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Pessoal, beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês. Ó, a Silvia falou assim, você é abundante na nossa vida, esse é o meu objetivo, é ser abundante para que vocês vão abundar na vida dos outros agora. Só que seja abundante de pelo menos colocar um comentário embaixo do vídeo. Beleza? Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima quinta-feira, muitos clientes, muitos novos seguidores, muitos contatos. Que Deus abra as janelas dos céus sobre o seu negócio e as coisas começam a acontecer. Que Deus honre você por você estar acordando cedo. Que Deus honre cada passo. Que Deus transforme o impossível na sua mente. Só falando assim, ei gatona, só é difícil. Só é difícil. Se dedica, dá seu máximo, que eu vou te abençoar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.